de Janeiro Branco surgiu como uma oportunidade, né, de pensarmos, né, sobre esse novo ciclo que se inicia, né, esse mês. O branco como uma espécie de tela de papel onde a gente possa escrever nosso novo capítulo, né? O que a gente quer para o ano, para os próximos 11 meses, né? O que queremos para as nossas vidas, né? Qual que é o sentido de tanta coisa, né? Que nos leva a caminhos diferentes. E hoje nós estamos há quase 4 anos, né, gente, de quando a Organização Mundial da Saúde anunciou que viveríamos um mundo diferente, cheio de incertezas, né? E nesse período, né, quase 4 anos, fomos obrigados a ressignificar tantas coisas, né? A elaborar os diversos tipos de lutos que passamos, né? E a pensar como que vamos seguir, né, nossas vidas adiante, o que vamos dar valor, o que queremos, o que vale a pena guardar, o que vale a pena seguir, né, adiante nesse processo de transformação, de reflexão. E foi um momento que precisamos lidar com diferentes perdemos o controle, né, de tudo. Aquilo que a gente achava que tinha controle, a gente se deparou numa situação de vários questionamentos, né? Diversos transtornos psiquiátricos, né, surgiram, aumentaram desde a pandemia, né? Depressão, ansiedade, transtornos, síndrome do pânico, enfim, vários diagnósticos que hoje a gente tenta tratar muitas vezes o sintoma, né, da ansiedade, da depressão, e muitas vezes não buscamos entender a causa deles, né? E vamos levando a vida até que uma hora não tem jeito. Precisamos de ajuda, precisamos de apoio. E como é importante, né, a gente procurar uma ajuda profissional, ter o autoconhecimento, né, para refletirmos quem somos, né, e o que podemos fazer agora, né? A campanha Janeiro Branco traz como tema esse ano, né, saúde mental em contratempo, o que fazer agora, né? E muitas vezes, gente, que fazemos, né, o que podemos fazer agora é respirar fundo, fechar os olhos, né, contar até 1000, 10.000 e colocar os pensamentos no lugar, né, antes de chutar o balde, né? Precisamos levar a sério não só a nossa saúde física, mas como já foi dito, a nossa saúde mental nesse processo, né? E fomos aí, ao longo desses anos, obrigados a reconciliar, né, com o próximo, com aqueles que estão do nosso lado, com quem amamos, e, sobretudo, a reconciliar com nós mesmos, né? Que não é fácil, às vezes é um processo longo e que precisa da ajuda. Por isso a importância da psicoterapia, do auxílio, né, de profissionais, médicos, psiquiatras que estão ali preparados para auxiliar no momento quando a gente não dá conta mais. Então é preciso sim buscar ajuda e a refletir sobre nossas questões, né? Que tudo passa, né, gente? A pandemia passou
E estamos aí no novo normal. Mas qual que é o seu novo normal? Qual que é o sentido que você está dando para a sua vida? E são muitas questões, né? Então, esse mês, a promoção da saúde, junto com a Copaz Saúde, né, por meio do convênio Saúde em Dia, desenvolveu várias ações em diversas localidades do estado para tratar do tema, né? Assim como nos anos anteriores, né, no ano passado, né, recente, em setembro, do Setembro Amarelo, e esse ano, agora, Janeiro Branco. Então, estamos buscando, né, chegar mais próximo de cada um, né, nas diversas localidades, né? E a promoção da saúde, né, que na USSS, a promoção conta com uma equipe de psicologia que está preparada para acolher e orientar os empregados, né? Nós conseguimos, ano passado, inaugurar o serviço de telepsicologia, que é para todos os empregados da Copasa, né, principalmente aqueles do interior que têm dificuldade de acessar, né, profissionais devido à escassez, né? No momento assim de crise, de necessidade, que a gente percebeu dessa importância de ter aonde recorrer. Então, o serviço de telepsicologia tem o link na intranet que vocês podem acessar. É muito fácil, basta ter, né, internet, acesso à internet, seja no computador, seja no celular. Tá? Além disso, nós temos o PASA, que há mais de 30 anos acolhe empregados que têm alguma questão, né, com a dependência química, que de forma voluntária gostaria de ajuda, de apoio para se tratar, né? Enfim, a promoção da saúde tem tentado, né, estar mais próximo ainda dos empregados. E esse mês, espero que vocês, né, aproveitem essas oportunidades, os diálogos de segurança, as rodas de conversa, risoterapia, quick massage, que em algumas cidades a gente está presente para tratar sobre a campanha do Janeiro Branco. Tá bem? Então, eu vou passar a palavra para o Maxwell e desejar a vocês um ótimo dia, um ótimo final de semana, tá bom? Obrigada, viu, Gabriela? Obrigada a vocês. Max, só um recadinho antes de você começar, tá bom? Então, gente, estamos aqui. Eu não tinha falado antes, mas nós estamos gravando a palestra, tá bom? E já temos aí, né, 190 beneficiários aí da Copaz, então nós já vamos iniciar aqui e dar a palavra para o Max. Só para lembrar, ele é o psicólogo da Clínica Atenção Primária de Saúde, na unidade do Santa Efigênia, aqui no em Belo Horizonte, tá bom? Max, eu vou ficar de olho aqui no chat, tá bom? Para ver se tem alguma pergunta. Você prefere que as perguntas sejam ao longo da sua palestra ou no finalzinho mesmo? Eu gosto de coisa dinâmica, né? Então pode ser ao longo, do jeito que acontecer mesmo, tá bom? Ótimo. Então, pessoal, quem tiver alguma pergunta pode fazer aí no chat, que eu vou ficar de olho, ou levantar a mãozinha e falar também, tá? Deixa eu ver. Então é isso. E mais um recado. É importante manter, né, os microfones desligados para a gente não atrapalhar a fala do Max, tá bom, gente? Então, boa palestra a todos. Obrigado. Gente, bom dia a todos e todas, né? Como a Gabi falou, eu sou o Max, sou formado pela PUC, eu tenho uma pós-graduação em especialização em terapia cognitivo comportamental. É uma linha terapêutica, a gente trabalha muitas emoções, né, pensamentos, comportamento. Estou estudando também um pouco de hipnose clínica e tenho uma pós-graduação em inteligência emocional, né? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês, para vocês verem os slides, tá? Da apresentação. Só um momento. Gabi, já está aparecendo a tela para vocês? Ainda não. Não, né?
Tela cheia. Foi? Tá carregando. Tá. Isso, aí tá, isso, aí você coloca no modo apresentação, que aí vai dar certinho. Ok. Então, gente, aqui. A origem do Janeiro Branco, vocês estão me vendo também ou não? Sim, eu consigo ver sua apresentação e você. Ah, vocês estão me vendo, né? Então, a proposta do Janeiro Branco, ela se deu em 2014, né? Ela se deu na cidade mineira de Uberlândia, aqui em Minas Gerais. É até interessante que na faculdade, quando a gente estudou Janeiro Branco, eu não sabia que foi aqui em Minas Gerais que nasceu o Janeiro Branco. Foi depois dessa palestra aqui que eu fui estudar um pouquinho que eu entendi que foi aqui em Minas Gerais. Achei muito interessante porque é um evento que ele vem de uma forma assim, muita amplitude, até mundial mesmo, tá? Já o Ministério da Saúde já incorporou também como política, né? Então ele foi idealizado com um grupo de psicólogas e psicólogos também, com a proposta concebida horizontalmente. O que seria essa questão horizontalmente, né? Horizontalmente seria de uma abrangência geral, em termos assim de universo da saúde, universo espiritual, emocional, incluindo as manifestações e relações humanas, né? Tudo integrado num projeto capaz de intensificar a promoção da saúde mental. Porque antigamente não se falava tanto da saúde mental, né? Eu acho que o boom a gente teve tudo depois da Covid-19, onde veio falar muito da saúde mental. Desde 2014 a gente tem esse programa do Janeiro Branco, só que depois da Covid isso veio a ser mais midiático, como era o Outubro Rosa e o Novembro Azul. A ideia desses profissionais foram aproveitar a ideia midiática do Novembro Azul e do Outubro Rosa, onde esses programas têm uma abrangência muito importante na nossa saúde, né? Em termos de organização. Quando a ampla divulgação midiática desse evento, visando um alcance maior junto à sociedade. Se vocês perceberem, hoje se fala muito mais do Janeiro Branco, alertando-se para a necessidade de uma sensibilização mais ativa a fim de instalar-se uma conscientização mais eficaz, né? Mas fica aquela pergunta, né, gente? Eu estava até pensando aqui. Tem esse laço branco, né, que é o do Janeiro Branco. Como no Setembro Amarelo também é um laço amarelo, o Outubro Rosa é o laço rosa. E eu fui entender o porquê por que janeiro. Né? Então, a ideia, como a Gabriela, a psicóloga da USS, falou, ele é uma página em branco. O que seria essa página em branco? Né? Quando a gente termina ali o fim de ano, a gente começa a planejar um monte de tarefinhas. Eu vou iniciar aquela atividade física, eu vou começar aquele projeto novo, eu vou fazer isso, e começa a se planejar um monte de questões. Com isso, então, já é um mês terapêutico por natureza. Por que terapêutico? Pela questão de você elaborar. Você está mais conscientizando. Você está elaborando algumas questões. Então, é um mês espontâneo. Deveria continuar realmente nesse mês mesmo. Então, é o início de tudo. Então, a ideia foi muito isso. Janeiro sendo o primeiro mês, o mês terapêutico por natureza, porque a ideia das pessoas seria de iniciar. Vamos então aproveitar, instigar as pessoas a falar sobre a saúde mental. Não sei se vocês sabem, mas o final do ano, ele geralmente é um ano muito angustiante, o dezembro. O porquê de ser o dezembro um mês angustiante? Geralmente a gente tem muitas festas de fim de ano, reuniões familiares, e muitas pessoas perderam seus entes queridos, não têm família, as pessoas começam a ficar muito elaborativas, muito pensativas. Então, o janeiro ele se inicia com essa ideia de trabalhar essa ideia de dezembro, que foi um mês mais angustiante, às vezes um mês não tão legal para algumas pessoas, tá? A qualidade que a gente pensa assim do janeiro seria essa ideia realmente de recomeço, o recomeçar novamente, né? A saúde mental que a gente pensa. Vocês têm alguma pergunta sobre o Janeiro Branco?
Gabi? Tem perguntas no chat, sem Então, mãozinhas levantadas também. Pode seguir. tá. Qualquer pergunta que tiver, vocês podem interromper, tá bom? Ok. Então, o que seria saúde mental? No slide está escrito aí, né? A saúde mental está relacionada à forma como reagimos às exigências da vida e ao modo como harmonizar seus desejos, capacidades, ambições, ideias, emoções. Bom, isso é um aparato assim mais geral sobre a saúde mental, né? Mas a gente pensa que, assim, dentro da psicologia, dentro até de um consenso médico, que não é uma tarefa simples você responder essa pergunta. Porque existem vários discursos, recursos e saberes que tentam conceitualizar o tema da saúde mental. O que a gente pensa? Mais do que um cenário de ausência de problemas, a saúde mental é entendida, de certo modo, como um estado onde o indivíduo ele está bem o suficiente para lidar com as suas situações cotidianas, né? Que são diversas. A gente sabe que a gente vive num mundo contemporâneo onde existe várias exigências, tanto no trabalho, tanto em casa. Então, você estar bem de saúde mental é isso, você saber lidar, você saber ter inteligência emocional para lidar com os problemas diários. Afinal, a gente sabe que viver implica diariamente em complicações, né? Viver não é fácil, como diria Confúcio, né? Esse ritmo acelerado da vida, a gente vive hoje uma era muito tecnológica. As relações, se a gente perceber hoje, elas estão um pouco mais vazias. Não se tem tanta profundidade. Quando eu estava na faculdade, eu gostava muito de ler um sociólogo, nem era psicólogo, um sociólogo chamado Bauman. Bauman ele dizia que a gente vive uma era da sociedade líquida. O que seria uma sociedade líquida? Sociedade líquida quer dizer que a gente vive um momento que as relações não têm uma fluidez. Elas são muito rasas, né? Então, com isso, implica esse sentimento de esvaziamento. Então, a nossa saúde mental está muito relacionada a essa questão também. A gente tem perdido um pouquinho das relações, a gente tem perdido um pouquinho desse sentimento de pertencimento. A gente acha, por exemplo, acho que todo mundo aqui que está na sala deve ter rede social. A gente parece estar envolto de pessoas, mas ao mesmo tempo a gente não está. Né? As relações estão muito, como dizia Bauman, líquidas. Né? A gente não consegue palpar alguns pontos. Né? E o que a gente tem feito para lidar com isso? É uma pergunta que eu deixo para todos, né? O que a gente tem feito para a gente lidar com essa liquidez que a gente está vivendo hoje, né? Mas tentando responder à pergunta inicial, o que seria a saúde mental, ela refere-se a um estado de bem-estar geral, onde o indivíduo desenvolve suas habilidades pessoais de conseguir lidar com os estresses da vida, trabalhar de forma produtiva, encontrar-se apto para dar sua contribuição para a sociedade, para o seu trabalho e o seu bem-estar. Então, de forma geral, a resposta para a saúde mental seria isso. Mas é muito mais denso do que a gente pensa, tá? Não é uma pergunta que a gente tem uma resposta assim pronta e fechada, não. Eu coloquei aqui algumas imagens sobre a questão da importância de cuidar da saúde mental. Vocês podem ver que tem na primeira imagem uma moça sentada, tem livros, tem um fone de ouvido, tem pesos de academia, ali tem uma xícara, né? Tem uma lua, tem um prato de comida, né? O que seria essa questão toda em volta dessa moça, né? A gente pensa hoje que ainda existe, de certo modo, um preconceito muito grande em falar de saúde mental, em cuidar da saúde mental. Né? A gente pensa que tem um estigma. Você vai procurar um psicólogo, você está... O que está acontecendo com você? Nem sempre a gente procura terapia, a gente procura o psicólogo porque está tudo ruim. É um autoconhecimento também. Né? Mas a nossa sociedade criou esse preconceito de que você procurar ajuda, você está mal. Que seria motivo de vergonha. Né?
De certo modo, quando você tem essa ideia socialmente criada pela sociedade, a gente pensa que começa a afastar muitas pessoas na busca por ajuda. Eu achei muito interessante aqui na palestra que tem mais de 190 pessoas procurando entender um pouquinho. Isso é muito importante, porque a gente vê que as pessoas estão querendo saber realmente o que é saúde mental. As pessoas também estão doentes mentalmente, né? A gente vê que cada vez mais a procura pela terapia na clínica, a gente percebe também o cuidado que as pessoas estão com, por exemplo, atividade física. As pessoas estão procurando ficar bem. Isso é muito importante. A gente pensa, por exemplo, que tem uma onda crescente hoje de informações e debates sobre o tema. Tanto que a gente está falando sobre isso hoje, nesse mês de janeiro, que se inicia, né? Pois assim, como o corpo adoece, a mente também. Ainda tem um preconceito muito grande que cuidar da mente, você está virado. Antigamente se pensava assim, você não pode ficar doente da mente. A depressão era encarada como você está fazendo o quê? Você está pensando o quê? Você está sendo muito mole. Não sei se você já ouviu isso. Você precisa levantar dessa cama, você precisa fazer alguma questão, você precisa fazer atividade física, tudo. Nem sempre é isso, viu? Dar a devida atenção e ter uma mente saudável é fundamental. Impacta diretamente na qualidade de vida do ser humano, tá? Então, se você pensar de certo modo, desde a nossa infância, a gente vem com essa questão toda. Por isso que a terapia, eu foco muito na terapia, é muito importante, muito por conta disso. Para a gente entender o quanto que desde a nossa infância a gente foi criando raízes, a gente foi criando crenças a respeito da saúde mental, a respeito das relações que a gente tem com o mundo, né? Então, cuidar da saúde mental reflete em diversos aspectos da nossa jornada. Uma pessoa que está bem psicologicamente, ela vai conseguir deixar de sentir as emoções diárias. Quando a gente pensa assim, nossa, eu estou bem mentalmente, não quer dizer que essa pessoa ela não vai ter problema, tá? Não quer dizer que ela não vai ter pensamentos ruins, que ela vai ter só pensamentos bons, mas quer dizer que ela vai estar de forma equilibrada e harmoniosa, lidando com o dilema de forma mais saudável. Os problemas vêm, a gente sabe que isso é diário, não tem como a gente fugir. Só que quando você está bem mentalmente, você consegue lidar melhor com aquela circunstância, tá? Então, as relações familiares, profissionais, se tornam um pouco mais saudável quando você tem um pensamento, eu não diria positivo, mas um pensamento mais equilibrado, um pensamento mais racional da situação, tá? Uma pessoa que ela cuida da saúde mental, ela também consegue estabelecer limites. O que seria estabelecer limites? Estabelecer limites é você se colocar, tanto no seu trabalho, tanto nas suas relações familiares, nas suas relações sociais. É necessário estabelecer limites, tá? Porque uma pessoa que estabelece limite, ela se coloca no mundo de forma congruente, de forma orgânica, né? É necessário você falar o que você pensa. A gente pensa que tem que ser de forma correta, de forma com inteligência emocional, mas você não pode guardar para você um sentimento que você quer falar, tá? Então, esse é um ponto de estabelecer limites que a gente coloca dentro do cuidado com a saúde mental. Max, Oi? só para te interromper um pouquinho aí, a gente surgiu uma pergunta aí no chat. Você consegue ver ou você quer que eu leio aqui para você? Acho melhor eu ler, né? Porque você está Tá, eu compartilhando tô com a a tela. tela toda aberta aqui. Então, posso ler? Tá, pode ler. Então, um minutinho. A Jordânia perguntou: como a pessoa pode diferenciar se precisa de um psicólogo ou da terapia combinada a consultas com psiquiatra? Bom, é muito interessante essa pergunta, Gabi, porque ela tem três abrangências, né? Que ela me pergunta sobre ir ao psicólogo, terapia combinada e psiquiatra, não é? Seria isso? Isso mesmo. Exatamente. Então, de forma simplificada, o que seria?
depende muito de uma avaliação inicial de uma equipe multi, né, que a gente pensa assim, um trabalho multidisciplinar, de um psicólogo, de um médico que toma conta dessa pessoa. Por exemplo, aqui na clínica a gente trabalha com a ideia de um médico da família, né? Que é aquele médico que conhece a pessoa e ele vai saber dos dilemas das questões para a gente ter uma conversa. Então, quando o paciente vem para mim, eu avalio e, de certo modo, eu falo assim, olha, nas primeira, segunda, até terceira sessão, a gente conversa e fala assim, do jeito que você está, a sua necessidade seria para um acompanhamento terapêutico, psicológico, seria isso. A terapia combinada era uma ideia muito, talvez, de medicamentosa. Eu acho que também o que me vem na cabeça aqui, né? Na TCC, a terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha muito essa ideia de terapia combinada também. Porque existe casos, por exemplo, um caso de ansiedade mais denso, uma depressão também mais densa, é necessário você ter a terapia e a ação de um medicamento, a ação de um psiquiatra ou de um neuro, tá bom? A psiquiatria é uma área da medicina, ou seja, ela é um escopo um pouco diferente do que eu trabalho, né? Então, geralmente a gente gosta de trabalhar essa ideia da terapia combinada e com a psicologia. A psiquiatria realmente quando você se vê de um caso, talvez de uma medicação, mas geralmente eu penso também, Jordânia, que a terapia é muito necessária em todos os casos, independente de você passar somente no psicólogo, na terapia combinada ou com o psiquiatra. A terapia ela pega toda essa questão, tá bom? Eu respondi sua pergunta ou não? Deixa eu... Sim, ela respondeu que sim. Ah, que ótimo. Obrigada, Max. Pode prosseguir. Tá ok. Então, essa questão que a gente está falando sobre a importância do cuidado da saúde mental, tem até essa outra imagem, a segunda imagem, sobre um cérebro, né? Ele com alguns ramos, etc. Então é basicamente isso que eu estou falando com vocês, né? Uma pessoa com a saúde mental saudável pode também conseguir ferramentas que a gente chama de, por exemplo, na terapia que a gente trabalha, eu, como meus pacientes, eu gosto de trabalhar muito com ferramentas, com exercícios. O porquê? A gente entende que o paciente ele necessita de ter ferramentas para lidar no seu dia a dia, né? Então, essas ferramentas é para desenvolver harmoniosamente as relações, as obrigações de trabalho, auxiliando buscar por concentração e foco para a realização de atividades necessárias. Do mesmo modo, a relação de si próprio com o principal destaque. Então, eu coloquei essa imagem como a menininha na frente, muito por essa ideia, porque nós somos o principal destaque. Nós somos a pessoa mais importante do mundo. Então, a gente precisa ter cuidado com nós. Eu sei que a gente tem família, a gente tem filhos, marido, esposas, só que se a gente não cuida do nosso bem-estar, a gente não vai conseguir cuidar das outras pessoas, estar bem saudável para trabalhar, para outras atividades diárias, tá bom? Também a outra imagem reflete muito esse autocuidado, né? Que é a questão que a gente precisa ter com nós, com o nosso corpo, com a nossa mente também, tá ok? Esse slide, eu queria trabalhar um pouquinho com vocês sobre os impactos que você não cuidando da saúde mental, ele impacta na saúde física. Então, da seguinte forma, o não cuidado com a saúde mental tem um impacto muito forte em alguns pontos no nosso sistema, tanto imunológico, tanto endócrino e nervoso. A maneira de lidar com o dia a dia reflete no funcionamento do nosso corpo, né? Se você perceber, o estresse, por exemplo, ele afeta o nosso sistema digestivo. Não sei se vocês já perceberam, quando a gente fica muito estressado, dá um refluxo, dá uma dorzinha ali no estômago. Então, esse é um impacto muito forte desse não cuidado com a nossa saúde mental tem, tá? Que é um ponto do estresse. O estresse ele está literalmente ligado a essa questão do não cuidado com a nossa saúde mental, né? O estresse é uma emoção primária que nós temos, é necessária. Todos os sentimentos, emoções são necessários, só que a gente precisa saber lidar com esses sentimentos também,
tá? A gente precisa entender o que o estresse está querendo falar com nós. Talvez a gente nunca parou para pensar, né? O que o estresse está querendo falar comigo? O que essa raiva está querendo falar comigo? Né? Esses sentimentos, essas emoções, elas conversam, elas falam com a gente. Então é necessário ter essa escuta mais apurada, essa escuta talvez mais interna com nossos sentimentos, tá? Pessoas muito ansiosas, que a gente pensa que também a ansiedade é um processo natural do nosso corpo. Todos nós herdamos isso, não tem como a gente fugir de um processo de ansiedade, tá? A gente sabe que um processo de ansiedade normal é aquela ansiedade, por exemplo, você vai fazer uma prova amanhã. Eu, por exemplo, quando eu vim fazer a palestra aqui, eu fiquei um pouco ansioso, que é natural, porque é algo, eu estou fazendo uma palestra para várias pessoas, é algo novo. Então, isso é natural a gente sentir esse sentimento, tá? Mas o sentimento de ansiedade que a gente coloca como normal é esse, em que você sente aquela sensação e você talvez, vou estudar mais um pouco, vou procurar isso aqui, etc. O sentimento não normal, que a gente chama como, por exemplo, a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, está muito relacionado a uma ansiedade que ela já fugiu da ansiedade normal, que é uma ansiedade mais crônica, se tornou uma cronicidade, que impacta diretamente no contexto social dessa pessoa. Existem pessoas com ansiedade social, ansiedade generalizada, que elas não conseguem sentar para conversar com uma pessoa, não conseguem viver o presente, vive somente o futuro, com medo de tudo que possa acontecer. Então a gente precisa entender o que essa ansiedade, como eu falei do estresse, a gente precisa entender o que essa ansiedade está querendo falar com a gente também, tá? A gente entende de ser um processo primário, ok, mas óbvio que vai ter momentos na nossa vida que essa ansiedade vai fugir um pouco desse escopo primário e saudável. Então, é o momento de a gente fazer uma reflexão, até buscar uma autoanálise ou buscar uma terapia para a gente entender o que está querendo falar com nós, tá bom? Então, pessoas muito Max, ansiosas... Oi. licença, temos mais 2 perguntinhas. Pode prosseguir Ok. aqui com as perguntas? Pode. Nós temos uma pergunta da Daphne, que é assistente social da USSS da Copasa, e eu vou fazer a pergunta dela primeiro, tá bom? Quais são os sinais indicativos de que precisamos procurar ajuda profissional para os cuidados de saúde mental? Olha, como eu acho que eu já falei aqui em alguns pontos, quando a gente começa a fazer talvez uma autorreflexão, né? O que seria essa autorreflexão? Quando você percebe que o seu corpo não está habitualmente daquela forma que era o natural, que você percebe, por exemplo, nossa, eu estou sentindo que eu estou mais com um pensamento mais ansioso, eu estou um pouco mais estressado, eu estou sentindo um pouco mais de raiva. Esses são alguns dos sinais. Só que não necessariamente a gente necessita esperar que esses sinais para a gente procurar ajuda terapêutica, uma ajuda de alguém para auxiliar nós, tá? De fato, a gente entende que eu estou trazendo muito pelo olhar da psicologia, que a terapia ela é um autoconhecimento também, tá? Que você não precisa estar doente para fazer uma terapia, para buscar ajuda. Então, se você tem a oportunidade de buscar uma terapia, de buscar um auxílio, procure. Antes que se instale alguns sinais, alguns sintomas que não é tão saudável. Oi? Acho que tem alguém com o microfone ligado. Pessoal, vocês podem desligar, por favor? Pronto. Pronto. Então, quando você perceber que o seu corpo ele já está dando esses sinais, procure ajuda. Não espere, porque a gente entende que é igual um degrau. A gente vai subir num degrau. Então, esse degrau, se você não para, você vai só subindo. É muito com isso a saúde mental. Então, percebeu mudanças, percebeu questões relacionadas a questões mais orgânicas no seu corpo, até, por exemplo, a gente entende sobre sintomas psicossomáticos também. Às vezes o nosso corpo tem um termo muito conhecido da psicologia chamado de recalque. O recalque ele é um termo da psicologia de Freud, que ele fala que tudo que nós guardamos, uma hora ou outra, isso vai vir.
em forma de um recalque, né? A gente recalca esse sentimento, a gente recalca essa angústia, essa dor, ela vai vir de alguma forma. A gente não sabe como, mas ela vai vir. Então é bom dar esse olhar, essa autoanálise mesmo, tá ok? Ok, obrigada. Temos mais uma perguntinha, pode fazer? Sim, pode. A próxima pergunta é a Lair de Oliveira Souza. Ansiedade pode ser o início de doença mental? Não. Como eu disse, só um momento. Ansiedade é um processo normal. Ansiedade é um processo normal que todos nós temos. A gente entende, por exemplo, assim, eu vou trazer uma coisa muito assim que a gente pensa na psicologia. Os homens da caverna, por exemplo, viviam ali dentro de uma caverna, tudo. Eles precisavam caçar, né, para poder se alimentar. Imagina se aquele homem ali, que ele não sabia nada que a gente conversa aqui hoje, ele não tivesse um processo talvez de estresse, de ansiedade, de medo. Ele ia encarar, por exemplo, ele ia enfrentar um animal selvagem. Ah, não tenho medo, não tenho ansiedade, então vou encarar isso. Então, esse processo, a gente herdou esse processo. A gente necessitava, por exemplo, caçar para alimentar. Então, a gente passava por um processo de estresse, de ansiedade, tá? Então, todos nós nascemos com ansiedade. Isso é um processo natural nosso. Só que existe, como eu estava falando, uma questão de entender o quanto que essa ansiedade saiu dos trilhos natural que ela é. Por exemplo, sabe aquela pessoa que ela necessita ali fazer um exame? Um exame, vamos fazer uma ressonância magnética para mim olhar o médico me pediu uma ressonância magnética para mim olhar o meu estômago, olhar alguma parte do meu corpo. A pessoa ela cria vários pensamentos de medo, eu acho que eu vou estar com algum tipo de câncer, eu vou estar com uma doença muito pesada, eu acho que eu não vou fazer. É melhor eu não fazer porque eu não quero ter a resposta. Ou a pessoa fica criando vários pensamentos em catastrófico aquela situação. Isso é um sintoma de ansiedade também, tá bom? Então, quando a gente percebe que essa ansiedade ela começa a atrapalhar a nossa vida, é necessário procurar ajuda, viu? Então, o processo da ansiedade, ele é natural, ele é orgânico em todos nós. Todos nós temos ansiedade. Só que ela não pode atrapalhar a nossa vivência. A nossa vivência tanto social, tanto familiar. Tá ok? Ótimo. Obrigada, viu, Max? Tem Nada. mais um comentário e mais uma pergunta. O Tá. comentário é o da Márcia Regina. Aí ela comentou assim: já tive 3 crises de urticária por estresse. O corpo fala. Sim, E exatamente. É o que eu é o que estava você está falando falando, né? sobre doenças psicossomáticas, né? Uhum. Como eu falei daquele conceito do recalque, é muito isso. Você recalca um sentimento. Como no slide anterior eu falei sobre a questão de... Sabe quando você tem algo para falar, você não fala, você guarda para você. Você literalmente recalcou algo que você queria. Então, esse recalque, esse sentimento, até mesmo inconsciente, se a gente pensar, ele vai ficar guardado em alguma porção da nossa inconsciência. Mas ele vai vir. E como é a Márcia que ela falou? Que... Como, Isso, Márcia a Regina. Como a Márcia Regina falou, ela teve um sintoma psicossomático, né? Então, o corpo dela, ele literalmente expurgou algo que ela passou ou vivenciou. Então, literalmente o corpo fala, Márcia. Realmente. E mais uma perguntinha aqui da Cristina. Uma pessoa diagnosticada com depressão, ansiedade e compulsividade tem que tomar medicação de uso contínuo ou tem outro método de voltar à vida normal sem medicação? Bom, nós psicólogos, não é que a gente é contra a medicação. Nós não somos contra a medicação. Tem até um detalhe muito interessante quando a gente estava na faculdade, a gente tem muito debate sobre isso, né? Nós entendemos que depende de uma avaliação, como eu disse, de uma equipe multidisciplinar, para entender o grau de desenvolvimento desses transtornos que a pessoa falou. Então, não necessariamente você precisa ter uma medicação.
você precisa ter um acompanhamento, tá? A gente vai colocar a medicação, um psicólogo não, tá? A equipe multidisciplinar, o psiquiatra, o médico, o neuro, vai colocar a medicação quando ele vê a necessidade realmente dessa medicação, tá? Então, por isso que necessita de uma avaliação multidisciplinar de cada caso. Cada caso é cada caso, é um sujeito subjetivo, não é uma receita de bolo, né? Não é porque você está com a depressão que você vai necessitar de uma medicação agora, tá? Não é que você está com ansiedade crônica, uma ansiedade, você não vai necessitar também de uma medicação. É preciso de uma avaliação psicológica desse caso, de uma avaliação multidisciplinar para a gente entender se realmente a gente vai entrar com a medicação mesmo, tá ok? Ótimo, obrigada, viu, Max? E agora é só um comentário meu mesmo, que já somos 245 beneficiários aqui na palestra. Nossa, que bom, né? Então tá todo mundo querendo saber sobre saúde mental, né? Isso é muito importante. Pode prosseguir, obrigada. Que ótimo. Então, gente, vamos prosseguir aqui, né? A gente parou aqui nessa questão que eu estava falando sobre os impactos que a saúde, o não cuidado com a saúde mental tem, né? Então, eu listei 3 pontos aqui, que seria imunológico, endócrino e nervoso. Então, o que seria o sistema imunológico, né? A gente entende o sistema imunológico, todo mundo sabe a questão da nossa imunidade, né? Então, quando você não cuida da saúde mental, você está prejudicando a sua imunidade, literalmente, né? E a defesa do nosso organismo. Todos nós entendemos que quando a gente está um pouco mais cabisbaixo, um pouco mais triste, parece que toda a energia ali fica mais densa. Vocês podem perceber também que a gente acaba pegando algumas viroses, gripes, muito relacionado a essa questão. Então, é necessário esse olhar para essa questão, porque impacta diretamente nessa questão da nossa saúde e nesse fortalecimento do nosso sistema imune, tá ok? O sistema endócrino, ele seria o sistema, né, dos hormônios, né, que a gente entende também, que também ele tem a questão... Minha saúde física está em dia. Oi? Acho que um áudio entrou aí, né? Sim, tem o microfone aberto. Ok. Acho que parou. Parou. Então, a questão do endócrino, o impacto seria no aumento e na diminuição na produção de certos hormônios. Max, abre seu microfone porque silenciou, por favor. Não abriu, não. Não, continua fechado. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Tá desligado o seu áudio ainda, viu, Max? Como que... Oi? Voltou. Voltou. A minha apresentação continua, não, né? Não, aqui para mim não. Saiu. Só um momento. Tá. Eu acho que eu tive um pico de... Aqui. Então, a gente entende que essa questão relacionada ao não cuidado vai ter vários fatores de problemática para nós, né? Nesse slide aqui, a gente tem uma questão relacionada aos distúrbios psicológicos, né? Os distúrbios mentais têm apresentado incidência relevante no Brasil. Vocês podem ver que a gente tem aqui na primeira parte do slide 11,5, né? O que seria isso? 11 milhões de pessoas têm depressão no Brasil, tá? Então isso equivale a quase 6% da nossa população. Se vocês pensar também, gente, esse 11 milhões de pessoas foram pessoas que foram procurar ajudas, que estão sendo tratadas. O número pode ser muito maior, porque muitas pessoas sofrem de depressão e não procuram ajuda, né? Literalmente vai levando a vida, vai
tentando, eu atendo muitos pacientes que falam assim, eu tentei muito tempo lutar sozinho. Eu tentei muito tempo lidar com isso de forma que eu tinha minhas armas. Mas chega uma hora que ela não vai conseguir, tá? Então, procure sempre ajuda quando você sentir alguma questão relacionada ao seu corpo, tá ok? 18,5 milhões de pessoas aqui no Brasil também têm sintomas de depressão. O que seriam os sintomas de depressão? Né? Que é diferente... Oi? Desculpa te interromper. Você pode voltar no slide anterior, por favor? Porque na sua fala ficou mudo. Aí não deu para ouvir. Se você puder abranger mais um pouquinho sobre o slide anterior. Sim, verdade. Eu não falei sobre nervoso. E tem uma perguntinha também sobre esse slide. Então, se eu puder fazer, aí você já pode abordar tudo. Pode fazer a pergunta. A Jordânia está perguntando. Por gentileza, você poderia repetir sobre os impactos no sistema endócrino? Sim. Então, a questão do impacto no sistema endócrino seria relacionado à questão do aumento e na diminuição da produção de hormônios. Todos nós temos, não sei se você já falar sobre essa glândula que a gente tem aqui. Essa glândula, ela é de impacto extremamente forte na nossa questão mental, né? A produção dessa glândula, ela tem um impacto na questão de hormônios. Então, quando você não tem um cuidado com a saúde mental, esses hormônios ele vai ter uma desregulação, né? Ou seja, você pode ter uma oscilação de humor, tanto de um humor mais deprimido, ou um humor mais eufórico, né? Tanto que existem vários exames, né, que a gente pede para fazer a realização de exames relacionados a hormônios, porque ele tem impacto nessa questão da nossa saúde mental. Uma outra questão relacionada também a essa oscilação de humor está relacionada também à questão que eu até coloco aqui, que é um adendo sobre a falta de vitamina. Tem uma questão com a vitamina B12, não sei se você já ouviu falar. A vitamina B12 está extremamente relacionada à questão do nosso bem-estar, da nossa saúde mental. Então, se você tem uma deficiência de vitamina B12 também, tem uma propensão à questão de humor mais rebaixado, questões de ansiedade também, e depressão. Então, é necessário assim, pedir ao médico algum exame para olhar essas questões hormonal também, tá ok? Sobre a questão do sistema nervoso, esse impacto seria literalmente na produção de neurotoxinas, né? Relacionadas, por exemplo, com a doença de mal de Parkinson e Alzheimer, entre outros problemas que a gente pensa também. Não é que tem assim talvez assim, olha, se eu não tenho minha saúde mental ok, eu vou desenvolver um Parkinson ou Alzheimer. Mas já existem estudos que têm essa ligação com a questão que você não tem uma saúde mental bacana, uma ligação com o Parkinson e o Alzheimer também. Tá ok? Obrigada, Max. Tem mais perguntas. Você quer concluir o raciocínio desse slide primeiro ou eu continuo aqui? Pode fazer pergunta. Pode. A próxima pergunta é da Adriane. Como saber se estou com depressão? O que é depressão? Bom, o que é depressão, né? Eu acho que o senso comum coloca que a depressão é quando você está triste. Literalmente isso. Não é sempre isso, tá, gente? Depressão, ela é uma coisa, uma situação muito mais ampla. Você pode estar com vontade de não fazer algumas atividades diárias. Você pode sentir, por exemplo, uma não necessidade de convívio social com as pessoas. Existem muitos relatos, eu atendo muitos pacientes que vêm à minha sessão falando assim, nossa, eu perdi a vontade de fazer uma reunião, de sentar na mesa de jantar com as pessoas. Uma outra questão também relacionada à depressão, você pode sentir, por exemplo, vontade de não ter relação sexual, a perda do interesse sexual. Então, é muito amplo colocar que a depressão seria somente uma tristeza. Ela não é somente isso, tá? São vários pontos, né? Todos os meus pacientes que vêm na clínica aqui da PS, né? Eu faço sempre uma avaliação inicial com algumas perguntas relacionadas a isso, a várias questões da depressão.
E não tem um fechamento de você colocar a depressão nesse ponto, tá? Gabi, eu não entendi o outro pedaço da pergunta. O que é depressão e o que ela falou? Não entendi. Deixa eu só voltar aqui na pergunta, só um minutinho. Ela quer saber como saber se estou com depressão e o que é depressão. Ah, tá. Então, como saber que você está com depressão? Basicamente isso que eu falei com você. Né? É necessário uma avaliação psicológica com um psicólogo ou um psiquiatra, porque ele vai ter as ferramentas mais indicadas para você se avaliar. Né? Então, a gente não pode colocar também que você, por exemplo, está em um momento da sua vida, por exemplo, que você está passando um estresse no seu trabalho. Com isso, você vai ficar um pouco mais ansiosa, um pouco mais, talvez, triste. Não necessariamente é um estado depressivo, tá ok? Então, até nesse slide aqui, se vocês podem ver, que existem sintomas de depressão. Então, seria muito relacionado a essa questão também. Existem pessoas que estão com sintomas, ela não está com depressão, tá? Então, é um estado, é um momento, ela está no estado depressivo, ela está no estado. Então, isso é mutável, isso é mudável. Então, a gente precisa ter uma avaliação para você poder fechar um certo diagnóstico sobre essa questão da depressão, tá ok? Ótimo, obrigada, Max. Eu vou só fazer um comentário aqui e mais uma perguntinha, tá bom? Sim. Pessoal, a Aline da USSS colocou aí para vocês o passo a passo, tá? Para os empregados da Copasa e da Copanor acessar aí o serviço de telepsicologia. Tá aí no chat. E a outra pergunta é da Daniela. Vemos muitas pessoas hoje em dia tendo acessos de fúria em público, principalmente no trato com atendentes. Como lidar com a raiva? Raiva pode ser um sintoma de depressão? É muito interessante, porque eu vou até no próximo slide eu vou passar algumas dicas, né, sobre a questão do estresse e da raiva, né. Novamente, né, a raiva ele é uma emoção. Existe uma diferença de emoção e sentimento também, tá? Então a raiva é uma emoção, então algo de explosão. Você teve um excesso de raiva, você teve um estresse tão forte que colocou aquela raiva para fora. O que a gente entende sobre essa questão da raiva, né? A raiva sendo um sentimento, uma emoção nossa também, a gente precisa entender o que trouxe você até essa raiva, o que é essa raiva para você, como você começou a desenvolver essa emoção da raiva. Tem algo por trás disso, tem um sentimento primário. Tudo tem uma ligação, sabe? Então, geralmente, não é assim, beleza, eu tive uma explosão ali e tal. Mas você já se perguntou por que você teve aquela explosão? Se a gente se perguntar, a gente vai tentar encontrar essa ligação com essa explosão, tá? Então, a forma como a gente lida com a raiva é se conhecendo, é tentando se conectar com você, existe uma palavra que eu gosto muito, empatia. É uma palavra que todo mundo hoje talvez conheça, né? Empatia é você se colocar no lugar de uma outra pessoa. É você tentar sentir o que aquela pessoa sente. Então, a gente precisa também produzir um pouco mais de empatia nas nossas relações. O sentimento de empatia está extremamente ligado também com a saúde mental. Então, é tudo uma ligação, né? Então, a gente precisa desenvolver esse sentimento de empatia, entender o que essa raiva está querendo falar comigo. Então, o que é a ligação que ela tem? Existe ali um fator inconsciente, um fator de alguma crença que foi desenvolvendo em você, para você ter esse excesso de raiva também. Tá ok? Respondi a sua pergunta? Deixa eu perguntar aqui. Daniela, tudo certinho? Deu para compreender? Sim, ela entendeu. Pode prosseguir, sem perguntas por enquanto. Ok. Então, vamos prosseguir a questão aqui dos distúrbios psicológicos, né? 70% dos brasileiros sofre de algum tipo de estresse, é o que eu estava falando, né? Então, o estresse, sendo essa emoção, ele está extremamente ligado aos fatores orgânicos, fatores comportamentais do nosso dia a dia. Trabalho. Eu acho que o trabalho é uma das fontes primárias de estresse. Relações familiares, né? Então,
70% de nós temos algum fator de estresse também, tá? Se vocês perceberem, 72,9% de auxílio-doença relacionado a alguma coisa do mental, tá ok? Então, um número bem grande também, tá? Terceira maior causa de morte em pessoas de 15 a 35 anos no Brasil. O que seria essa terceira maior causa de morte? Ele é um assunto, né, muito denso, mas eu vou só explanar um pouquinho aqui. Seria a questão do suicídio, tá? Então, a gente pensa que o suicídio ele é um fator muito forte na nossa sociedade hoje ainda, principalmente nessa faixa etária dos 15 a 35 anos no Brasil, tá ok? Então, é tudo ligado. Se você não tem esse cuidado com a saúde mental, é uma cadeia de eventos que vai te causando, tá? Então, o suicídio, ele é eu acho que eu tinha um professor que falava com a gente que o suicídio ele é a cartada final da pessoa. A pessoa ali ela não teve mais local, ela não teve mais lugar. E o único local que ela sentiu vontade, para poder tirar aquele sentimento dela, aquela dor, era o suicídio, né? Então, precisa a gente acolher, precisa a gente estar atento a nós mesmos e as pessoas que estão ao nosso lado também. Algum sinal, procura sempre ajuda. A gente tem o CVV, a gente tem a clínica aqui, então sempre procura ajuda se você está passando por alguma questão relacionada a algum tipo de ideação também, tá ok? A questão das doenças psicossomáticas, né? A gente até falou um pouquinho sobre isso, porque houve uma pergunta, né? Então, as doenças psicossomáticas, como está aqui no slide, a gente pensa que ela é causada por emoções, né? Como eu expliquei, é tudo que você guardou, que você não conseguiu explanar para fora, que você recalcou, eu adoro esse termo, tá? Que você recalcou para dentro de si. Então, ele vai ter uma saída. E a doença psicossomática é essa questão, essa saída que a gente tem. A saída pode ser também uma ansiedade, uma depressão, ou por vezes a doenças psicossomáticas, né? Que é a questão de uma sensação de dor no corpo, às vezes você acorda com dores que você não sabe a causa, principalmente dores lombares, dores nas costas, da sensação de peso, tá? Um cansaço exagerado. A gente sabe que a gente fica cansado, ok, mas quando você percebe aquele cansaço, você fez exames e está tudo ok, pode ser uma ligação também com essa questão do nosso mental também, tá? Choros em excesso, é uma relação desse inconsciente, dessa questão dessas crenças que estão sendo colocadas para fora também para você, tá? Uma muito natural, muito comum hoje, que a gente chama de erupções cutâneas. Essas erupções cutâneas são psoríases na pele, coceiras. Muitas pessoas relatam isso, né? Começa a desenvolver muitas espinhas. Tem uma ligação com essa questão. E a fadiga e esse cansaço mais extremo, né? Que a gente vê essa total ligação com esse sintoma no seu corpo que está querendo te falar alguma questão. Então, se você perceber alguma questão relacionada a isso, procura auxílio médico, né, para tirar todas as dúvidas. Nem sempre pode ser uma doença mental também, tá? A gente precisa fazer nossos exames para verificar tudo. Se você não encontrou nada, a gente precisa procurar ajuda terapêutica, ajuda com psicólogo, psiquiatra também, para verificar se tem alguma relação com esse psicossomático, tá ok? Eu coloquei esse slide relacionado muito à questão da terapia que eu trabalho, né? Eu coloquei aqui, quem cuida da mente, cuida da vida. Nós, terapeutas cognitivos, a gente entende, eu acho, não sei se vocês vão concordar comigo, né? Todas as sessões eu falo com meus pacientes, olha, dessa forma, se você pegar esse conceito, você entende que ele vale para a vida. Todos nós, da terapia cognitiva, a gente entende que não é a situação que causa em nós sofrimento, ansiedade e dor, estresse, tudo, mas é a forma como eu interpreto aquela situação,
tá? Eu quero que talvez até abra aí a caixinha de perguntas para se vocês concordam ou não com essa ideia, tá bom? Então a gente entende que a situação, independente da situação, pode ser uma situação complexa ou não complexa, mas é a forma como você vai interpretar aquela situação que vai ditar a regra do jogo e das questões que você vai sentir, então, tá? Então, se você tem uma situação, consequentemente, você vai ter um pensamento ligado com aquela situação. Ou seja, o que a gente chama de pensamentos... sabe aquele pensamento que vem na nossa cabeça sem a gente ter controle? Seria um pensamento automático. Então é basicamente isso. Esse pensamento automático, ele veio, você teve uma situação. Vamos pôr aqui um exemplo. Eu discuti com a minha esposa, meu marido. E aí essa é a situação. O seu pensamento, talvez, ali na situação, começou a gerar um outro ponto. Por exemplo, nossa, eu vou ter que terminar essa relação. Uma outra pessoa poderia pensar assim, beleza, a gente teve essa discussão, mas foi para poder tentar resolver a situação, tentar apaziguar esse diálogo. Então, duas pessoas podem ver a situação de uma forma diferente. Então, a gente entende que é através desse pensamento, dessa forma como você está interpretando a situação, que vai ditar a regra do jogo para frente, tá ok? Então, você vai ter essa situação, você vai ter um pensamento. Esse pensamento ele vai gerar em você uma emoção. Como eu falei, emoção é essa explosão. É esse algo imediato, igual um excesso de raiva. E após você ter essa explosão, essa emoção, você vai ter um sentimento. O sentimento é algo mais interno. Se vocês perceberem, o sentimento é algo que fica. Um sentimento de amor, um sentimento de rancor, um sentimento de ódio. Então é algo que está mais guardado dentro de nós. A emoção você colocou para fora, você explodiu ela. E esse sentimento ficou. Então, a partir disso, a gente vai ter uma criação de comportamentos. Se a gente perceber tudo, tem a ligação tudo com o nosso pensamento, vai criando uma cadeia de eventos. Esse comportamento vai começar a ditar algumas regras. O comportamento, a gente entende que é uma mudança. Ou seja, aquele exemplo que eu dei para vocês de eu tive a briga lá com a minha esposa, o meu esposo, tudo. Então, eu tive um comportamento de que eu vou sair de casa. Um outro comportamento. Eu vou tentar fazer com que a gente ajeite a situação, a gente comece a praticar algum tipo de... Eu vou sair para jantar, para a gente poder tentar apaziguar a nossa relação. Então, esse é um comportamento. E aí, essa formulação toda vai criando relacionamentos. A partir disso que a gente tem uma ligação, tá? Se vocês perceberem novamente, que eu vou repetir para vocês, situação, pensamento, emoções, sentimentos. Então, essa ligação faz todo efeito. Primariamente, o nosso pensamento vai criar a devolutiva disso tudo, tá ok? Vocês têm alguma pergunta relacionada a isso? Sem perguntas por enquanto. Tá ok. Vou passar para frente, tá? Bom, aqui, né, eu coloquei aqui os benefícios da saúde mental. Coloquei algumas imagens, né, que a gente vê que quando você está bem, né, a gente tem um sono melhor, a gente vai dormir melhor, com aquela cabeça mais descansada. Eu gosto muito de falar com meus pacientes quando eles têm muitas preocupações, para tirar a hora da preocupação. O que seria essa hora da preocupação? Porque a maioria das pessoas que está com muitas preocupações, muita ansiedade, muito medo, elas têm muito pensamentos na cabeça. E geralmente esses pensamentos, eles vêm muito na hora de você dormir, né? Eu acho que o cérebro, ele entende, as pessoas tentam muito fugir dos pensamentos, fugir das emoções. Então o cérebro, ele entende assim, olha, acho que chegou a hora de eu atormentar aquela pessoa ali, né? Então vai ser a hora dela dormir. E bomba de pensamento. Aí você fica elaborando um monte de questões, né? Então, eu sempre proponho aos meus pacientes, assim, para quando está com muita preocupação, tirar uma hora do dia, sentar em um local calmo, pegar um caderno e fazer anotações dos seus pensamentos. O
que seriam essas anotações desses pensamentos? Basicamente, você escrever tudo que você está preocupando, tudo que está tirando o seu sono, e tentar buscar uma solução para isso. É óbvio que a gente não vai ter nem sempre a solução imediata, né? A gente nunca, talvez não vai ter. Mas é preciso você, talvez, buscar um questionamento daquela situação. Buscar de quem é de direito, se é seu, se é do outro, se você tem capacidade de lidar com aquilo mesmo sozinho. Então, é preciso buscar o que a gente chama de questionamento socrático da situação. Você questionar para você poder destrinchar as questões. Então, o benefício seria essa questão, né, de um sono melhor, como eu falei nos slides anteriores, a questão do sistema imunológico, né, você se sentir mais fortalecido, um bem-estar geral. Você vai ter um sentimento de bem-estar, um sentimento de plenitude, uma situação mais de prazer com a vida. E o fortalecimento das relações sociais, o que a gente implica, né, que é muito importante a gente ter esse convívio com as pessoas. Nós somos sujeitos de sociedade, a gente é um sujeito de comunidade. A gente está aqui por isso. A gente não se construiu sozinho. Bom, esse slide eu coloquei aqui alguns pontos, que é algumas estratégias para lidar com o estresse. Por que eu coloquei um slide especificamente para essa questão do estresse? Porque a gente entende que é um ponto muito forte hoje na nossa sociedade, o estresse. Né? A gente sabe que o estresse é uma ligação muito grande com o burnout, que é esse adoecimento com essa carga grande de trabalho do nosso dia a dia. Né? Então, tem uma prática que a gente chama de respiração diafragmática. Não sei se você já ouviu falar sobre essa respiração, que é uma respiração em que você vai tentar respirar pelo diafragma, soltando o ar devagar, expirando pelo nariz e soltando pela boca. Você vai fazer isso durante um minuto, 2 minutos, para fazer um relaxamento progressivo. Né? Isso alivia. Não sei se vocês lembram, nossos avós falavam, conta até 10, respire fundo. Então, é um conhecimento milenar, não é um conhecimento novo, ele é um conhecimento muito antigo, que a respiração tem esse papel para esses alivio, né, da nossa questão. Não é uma panaceia, tá, gente? Não é que a respiração diafragmática vai fazer você aliviar de todas essas questões, mas vai fazer com que você se conecte com o presente, que você tenha essa atenção aqui no momento para poder verificar o que está acontecendo, tá? A prática regular de atividade física, todos nós sabemos o quanto que é necessário nessa questão da atividade física. Organização de tarefas. Você procurar trabalhar com essa organização. Às vezes a gente procrastina muito. E esse procrastinar libera essa questão do nosso estresse. Então a gente precisa procurar estabelecer uma organização, procurar saber aonde eu trabalho, aonde eu estou, o que eu vou fazer. É necessário fazer isso. Estabelecer limites, como eu falei, a gente precisa estabelecer limites. Equilíbrio, trabalho e descanso. Esse é um ponto que a gente precisa colocar, tá? A gente precisa trabalhar, mas a gente também precisa de descanso também. A gente não é só trabalho, tá? Eu coloquei em vermelho a prática da gratidão, que eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre essa questão, tá? Gabi, tem alguma pergunta? Sim, temos. Temos aqui a pergunta da Adriane. Existe alguma dica para trabalhar positivamente os pensamentos? Bom, vai ser agora que eu vou falar um pouquinho sobre a gratidão. Que aí eu vou responder essa pergunta dentro dessa questão da prática da gratidão, tá ok? Eu acho que tem até um texto que eu escrevi para a Copaz no perfil, no Instagram, falando sobre os pensamentos positivos, tá? Quem quiser, tá lá no perfil. Então, gente, eu coloquei aqui em vermelho a prática da gratidão, por quê? Não sei se vocês percebem, né? Hoje a gente vê muitas pessoas com a hashtag gratidão, gratiluz, essa questão toda. Então, é uma palavra muito usada hoje. Bom, mas vamos lá. A gratidão, às vezes as pessoas confundem a gratidão como um ato de dizer obrigado. Ok, não, nem sempre é isso, tá?
De fato, a gratidão é um conceito difícil de definir. Não tem assim uma definição muito clara para isso, né? Acho que muitos podem considerar a gratidão como um sentimento que surge como resposta a algo benevolente que alguém fez por você. Mas pode ser compreendida também ou expressa em diferentes maneiras, dependendo do seu contexto e da sua cultura. Então, cada cultura vai ter uma forma de você lidar com essa questão da gratidão, tá? Então, você pode se sentir grato pelo o que uma pessoa fez por você. Então, alguém fez algo por você, você sentir gratidão por aquilo. É uma coisa muito bacana. Mas você também pode se sentir grato por uma conquista pessoal que você teve. Eu consegui uma promoção no emprego, eu consegui passar na faculdade, eu formei. Então, é um sentimento também que vai gerar em você esse sentimento de gratidão. Ou mesmo, que a gente percebe também, por uma situação externa. O que seria uma situação externa? Um dia de sol. Muitas pessoas sentem que o dia amanhecendo com sol era assim, nossa, que dia lindo, eu me sinto grato por isso. O contato com a natureza também é um ponto, né? Ou a própria vida, estar vivo também é um sentimento de gratidão, tá? A gratidão, ela pode ser vista como um traço de caráter. O que seria esse traço de caráter? Ou um sentimento também, uma virtude ou um tipo de comportamento. O que seria isso? Existem estudos mostrando que tem pessoas que têm capacidade de ser mais grata à vida, tá? Isso não quer dizer que nós, que talvez não herdamos esse composto no nosso DNA, que a gente não tenha também, que a gente não consiga também estabelecer esse processo também, tá? Mas algumas pessoas têm uma predisposição para ter mais gratidão. Outros precisam de um estímulo, né, para senti-la. Esse estímulo que a gente falou agora, né, esses estímulos externos, o estímulo interno também. Muitos estudos na área da neurociência, da psicologia, da psiquiatria também, indica que a gratidão ela traz inúmeros benefícios para a nossa saúde mental. Então, eu coloquei a gratidão nesse ponto da nossa questão, da nossa palestra sobre saúde mental, muito por conta dessa questão. Tá? A gente tende essa ligação que a gratidão tem com a saúde mental, a nossa saúde emocional e a nossa saúde física também. Porque ela potencializa a formação e o fortalecimento de vínculos sociais. Isso é muito importante, a gente ter vínculos sociais, né? Ela diminui o nosso estresse, melhora a qualidade do nosso sono e aumenta a satisfação geral com a vida. Ao mesmo tempo que você perceber o momento que a gratidão parece se tornar a mais nova tendência, eu falei até no começo sobre a hashtag, gente, voltei aqui sem querer. Eu falei no momento sobre a questão das hashtags lá, que a gente vê muitas redes sociais, sobre gratidão, tudo, né? Então é muito isso. Hoje ela é muito falada, ela é muito vista pela sociedade, né? Você precisa ser grato. Ok, mas também a gente entende, dentro da psicologia, que a gratidão ela precisa ser um sentimento orgânico, um sentimento genuíno. Existe não sei se vocês conhecem, um termo conhecido como positividade tóxica. O que seria positividade tóxica? Até pegando essa pergunta que foi lançada agora no chat, sobre a questão do pensamento positivo. A positividade tóxica é um pensamento positivo exagerado de uma situação que ela não é saudável. Então, a pessoa, ela tenta acreditar que aquela situação que ela tem está positiva, mas não está. Ela não é verdade. Então, se torna um sentimento tóxico para ela. Porque ela está tentando, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que chegam até a clínica não sendo validadas no seu sentimento. O que é não ser validada? A pessoa está triste, está magoada, e as pessoas ao redor não validam aquele sentimento dela. Ou ela própria não valida esse sentimento, ela tenta suprimir esse sentimento dela. Suprimir com palavras de positividade, que às vezes não cabe no momento. Então a gente entende que essa questão da gratidão, do pensamento positivo, você precisa entender que a gratidão tem que ser orgânica, tem que ser verdadeira. Ela não pode ser um sentimento lançado para fora, sem sentir esse sentimento, tá? Então é um sentimento orgânico que ele precisa ser natural para nós, para não se tornar esse sentimento tóxico, esse sentimento que
parece que nossas relações, que nosso sentimento não está tendo uma certa validade, tá ok? Gabi, você tem Ok. alguma pergunta? Temos 3. Ah, tá. Vou fazer uma de cada vez, tá bom? O Juliano perguntou se a massoterapia ajuda nesse processo. Você quer responder e depois eu faço as outras? Vou responder. Tá. Então, eu acho que tudo que a gente procura para o nosso bem-estar ajuda no nosso processo, né? Eu não sou conhecedor da massoterapia, tá? Mas eu sei que a gente receber uma massagem ou algo assim, a gente fica um pouco mais relaxado, né? Esse relaxamento, ele é um relaxamento talvez mais externo, né, que a gente precisa entender os nossos sentimentos. Mas eu percebo que tudo que promova um bem-estar em nós, ele ajuda sim, tá ok? Ok. E a outra pergunta é: a Márcia perguntou, procrastinar, o que fazer para não cair nessa armadilha? Pois é, essa é uma palavra assim que é muito utilizada hoje, né, gente? Essa palavra procrastinação. Há um tempo atrás não era muito falado, né, procrastinação. É uma armadilha, sim. Né? A procrastinação, ele é um estado até talvez mental, né, que a gente vai deixando de elaborar nossas estratégias, nossos afazeres, outras questões assim, e vai deixando acontecer. Né? Então, a procrastinação, ela tem uma ligação, às vezes, com um sintoma de ansiedade, tá? Ou mesmo estado depressivo também, tá? Então, a gente precisa fazer uma verificação do porquê você está procrastinando. Né? Essa é até uma pergunta: por que eu estou procrastinando? Não é talvez algo que surge assim do nada. Existe uma ligação, tá? Então, qual que seria, por exemplo, uma estratégia para a gente lidar com essa armadilha, né, que é a procrastinação? Elaborar. Você precisa elaborar o que você está sentindo. Um outro ponto que eu até coloquei aqui no slide: organizar a tarefa. Eu acho que isso é uma estratégia comportamental, tá ok? Uma estratégia comportamental é você criar estratégia para lidar com aquilo. Beleza, você criou aquela estratégia comportamental, organizou uma tarefa e mesmo assim você continua procrastinando. Bom, aí eu acho que você necessita procurar ajuda. Essa ajuda para você procurar entender o que está te levando à procrastinação. Né? Porque pode ser N motivos. Então, não existe, por exemplo, uma questão assim: como eu vou lidar com a procrastinação? Você lidar comportalmente falando, elaborando, fazendo estratégias, você se perguntando o que está acontecendo, como está seu trabalho, como está sua vida. Existem vários pontos. Agora, se você entende que mesmo você fazendo todas essas perguntas, você organizando suas tarefas, ainda você continua, aí entra a hora de você procurar ajuda médica, terapêutica, para poder entender o que está acontecendo com essa questão da sua procrastinação. Ótimo. Mais uma pergunta. O Cássius perguntou: qual o limite entre gratidão e conformismo em situação de sobrecarga? Pois é. Aí entra essa questão, né? A gratidão, como eu falei, é um sentimento orgânico. Você precisa realmente sentir que você está grato com a situação. Então, o conformismo é diferente de você ser grato. O conformismo, você está tentando se conformar com a situação que talvez não é uma situação tão saudável. Tá? Mas é preciso entender, Cássio, será que esse conformismo que você tem, que você está gerando, ele é um conformismo de forma saudável ou não saudável? E a gratidão que você está tentando buscar, ela é uma gratidão orgânica ou ela é uma gratidão que você está tentando criar um sentimento de gratidão por criar? Essa é a pergunta que eu volto para você. Você já se fez essa pergunta? Gabi? Acho que pode continuar. Se ele responder aqui no chat, eu Ah, te tá. falo. Beleza. Se ele Então, quiser falar também, Cássio, se você tiver com o microfone, fique à vontade, viu? tá ok. Então é necessário se fazer essa pergunta, né, para você entender se esse conformismo que você está tentando, ele é uma ligação realmente saudável ou não saudável. Né? Nem tudo que você está se conformando, a palavra conformando, ela nem sempre tem essa conotação de ser uma situação ruim.
pode ser uma situação boa. Eu estou me conformando em estar nessa situação porque eu me sinto confortável com ela. E tá tudo bem eu me sentir confortável com essa situação, tá? Mas o sentimento de gratidão, ele precisa ser, novamente, um sentimento verdadeiro para você. Você realmente sentir aquilo. É meio que você... Como que eu falo a palavra? Você acordar, você respirar fundo e falar assim, eu sou grato por isso. É você sentir aquilo, tá? Ele respondeu aqui, Sim. conformismo no sentido negativo. Pois é. Então, é uma questão que esse conformismo precisa, então, ser trabalhado de forma adequada para você poder buscar uma solução para isso. O que seria buscar essa solução? Qual que seria a sua área da vida que você está tentando buscar uma conformação, Cássio? Por exemplo, dentro de um ambiente de trabalho. A gente sabe que todos nós precisamos pagar nossas contas, etc. e tal. Será que é dentro de um ambiente de trabalho que está te causando esse conformismo? Porque talvez seja uma forma de você... é meu local de renda, eu preciso trabalhar. Mas você criou estratégias para você, por exemplo, poder sair desse trabalho, para você poder criar um novo local, criar novas estratégias? Então, você precisa criar estratégias e criar... exemplo do trabalho, eu vou fortalecer meu currículo, eu vou buscar um curso de capacitação para eu poder sair dessa zona de conforto espinhosa, entre aspas, tá bom? Ok, obrigada. Nada. Tem mais uma pergunta? Por enquanto não, mas vou deixar você agora concluir a sua apresentação e aí no final, se você tiver um tempinho também para responder as perguntas que vierem aparecer, aí a gente continua, tá bom? Tá ok, Gabi. Vamos lá, gente. Não, deixa eu só voltar o slide anterior aqui, porque eu vou passar para vocês que eu quero explicar um pouquinho sobre a questão de como você pode criar essa questão da gratidão, né? Algumas estratégias. Então, seria algumas atividades. São atividades muito tranquilas, muito práticas mesmo, tá? Seria uma gratidão, que a gente pensa, gratidão na prática. Então, basicamente, na psicologia, nós trabalhamos com a ideia, existe uma linha da psicologia chamada psicologia positiva. Na psicologia positiva, a gente trabalha muito com a ideia de algumas atividades para fortalecer algumas questões da nossa vida. Então, dentro dessa questão da gratidão, existe algumas tarefas. Eu vou passar para vocês, se vocês quiserem anotar, tá? A gente coloca uma questão chamada cartão de gratidão. O que seria esse cartão de gratidão? Tá? O cartão de gratidão consiste em você escrever uma carta, um texto ou algo desse tipo que você considera como uma escrita para alguém que foi e é importante em sua vida. E você vai ler, eu acho que sim, mais interessante ler pessoalmente para aquela pessoa, tá? Não é que a gente não precisa ser online, mas eu acho que pessoalmente fica mais orgânico, viu? Você vai, escreve uma carta para essa pessoa e você vai ler para essa pessoa pessoalmente, tá? O que seria isso, gente? Os estudos comprovam que essa prática promove um bem-estar à pessoa que está recebendo e a você próprio, né? Aliás, você pode até escrever várias cartas se você quiser também, porque esse agradecimento, a quantas pessoas passou na sua vida. Então, é uma forma de você explanar aquele sentimento de gratidão para aquele alguém que foi bom para você, que foi especial na sua vida, tá? Uma outra prática também que a gente trabalha é a questão do pote da gratidão. O que seria um pote da gratidão? É você pegar um pote da sua casa, você colocar em um lugar na sua casa ou num ambiente que você acha melhor, não sei, e colocar uma caneta do lado. E todos os dias, antes você vai escrever assim, ó, gratidão. Ou um pote de gratidão, o que você achar melhor. Você vai, todos os dias, você vai ao lado desse pote e você vai escrever motivos pelo qual você se sente grato pelas circunstâncias da sua vida. Né? Você vai colocar nesse pote, tampar e deixar lá. Então, o que seria a estratégia com esse pote da gratidão? O pote da gratidão é basicamente da seguinte forma. Nós entendemos que se você colocou ali várias questões que foram positivas, que foram de gratidão para você, pode ser que um momento mais complexos,
mais estressante, mais ansiosos ou um estado depressivo da sua vida, esse pote possa te ajudar a você lembrar quando você tinha muitas coisas boas na sua vida. E isso faz você, talvez, ativar algum tipo de neurotransmissão dentro de você, tá? Então você vai lembrar, nossa, que bacana isso aqui tinha acontecido, eu não sabia disso. Então é você tentar relembrar daqueles sentimentos que você passava e você era grato pelaquela circunstância, tá? Então o outro e último exercício que a prática a gente coloca seria um diário de gratidão. Em um caderno, um bloco, você vai anotar. Você vai registrar à noite, antes de ir dormir, coisas boas que aconteceram no seu dia. Olha, se você perceber, às vezes acontecem tantas coisas interessantes, né, no nosso dia a dia que a gente não dá o devido olhar. Às vezes um colega de trabalho ali fez um café, ofereceu para mim, me deu um bombom, sabe? Me deu um abraço acolhedor, me elogiou. Então, isso são pontos que a gente precisa notar, que a gente precisa trabalhar, que isso é muito interessante, né? Então, é interessante que quando você estiver ali fazendo esse diário da gratidão à noite, você busque reflexões daquele momento, de como foi, e o que elas significaram para você, tá bom? Gabi, alguma pergunta? Sim, temos, mas vamos deixar para o final mesmo. Pode Ah, concluir a tá. sua apresentação, tá bom? Tá, beleza. Mas temos muitas perguntas. Tá, ok. Então, gente, atividade física e saúde mental, tá? Então, a gente entende o quanto que a atividade física ela é importante para a saúde mental. E, assim, eu acho o máximo hoje, assim, eu vejo na minha rede social todo mundo procurando uma atividade física, independente que é num espaço fechado ou um espaço aberto, então está todo mundo procurando ficar bem com seu corpo, né? Porque a gente entende que a saúde física ela é um ponto global, ela pega todos os pontos, tá? Então, não somente nessa questão do nosso físico, do nosso corpo, ela vai pegar o mental. Eu até coloquei essa imagem aí do cérebro com o pezinho, muito por conta disso, né? A atividade física libera vários neurônios, neurotransmissores que nos deixam felizes. É a endorfina, né? Acho que todo mundo conhece a endorfina, né? Que é aquele hormônio do bem-estar e do relaxamento. Não sei se vocês percebem, quando a gente faz uma atividade física, a gente se sente um pouco mais leve, dá aquela preguicinha antes de ir, né? Mas depois que a gente vai, dá uma leveza, fala assim, nossa, acho que valeu a pena eu ir para fazer atividade física, viu? Então, é esse sentimento de endorfina. A endorfina é lançada ali através da atividade física, tá? A dopamina, né, que é um outro neurotransmissor, que ele tem a comunicação entre as células nervosas do nosso corpo, né, que ele tem essa questão de que trabalha no intestino, que dá prazer, também tem essa questão da neuromotora, coordenação, então ajuda muito nessa questão motora do nosso corpo, tá? A serotonina, né, que é o hormônio do humor, né, que melhora o nosso humor, a nossa memória e melhora a nossa qualidade do sono também, né? Então, olha o quanto de questões relacionadas à nossa questão orgânica que a atividade física impacta na nossa saúde mental também, tá? Pontos assim que contribuem para um sono melhor, como eu disse anterior, né? Na questão da nossa memória, aprendizagem, atenção, concentração e foco, autoconfiança e autoestima. Todos nós sabemos que quando a gente faz atividade física, a gente começa a ter uma autoconfiança, melhora a nossa autoestima, a nossa imagem, a gente se vê um pouco melhor. Então, dessa sensação de bem-estar, né? Essa injeção de ânimo, melhora o nosso humor, a nossa produtividade, né? E também um antidepressivo natural, por incrível que pareça, tá? Tem a depressão, ela tem um componente químico muito interessante, que o papel da atividade física nessa questão, né? Na regulação da produção de neurotransmissores pelo organismo, que ajuda no papel cerebral para poder promover um bem-estar das pessoas que têm depressão, tá? E menos ansiedade. Então, ela coloca essa questão também de você ter menos ansiedade. Muitas pessoas procuram ter a atividade física muito por essa questão, para controlar a ansiedade também, tá ok? Bom, a gente está chegando ao final da nossa sessão, né?
da nossa da reunião aqui. Eu vou falar de um conceito, né, do Mindfulness. Não sei se você já ouviu falar sobre Mindfulness. O Mindfulness, basicamente, ele é uma técnica muito utilizada assim, dentro das terapias comportamentais, cognitivas. O Mindfulness, ele é a atenção plena. O que seria a atenção plena? Vocês podem ver, eu coloquei uma imagem de um cachorrinho e uma pessoa. Vocês podem ver que o cachorrinho ali, ele está prestando atenção somente no que ele tem ali na sua frente, que é as árvores e o céu. Ponto. Mas o ser humano ali do lado, a cabeça dele está em volta de problemas, de situações, né? Então, o Mindfulness, ele é um conhecimento que ele é milenar. Ele veio assim com o objetivo de trazer essa atenção plena para nossa situação do momento atual, tá? É um estado mental alcançado por práticas de meditação, tá? Quando alcançamos esse estado de meditação e de consciência e de autorregulação de atenção, a gente entende que é provável que a gente vai começar a perceber as nossas sensações, a nossa ansiedade, à medida que surge. Né? Então, quando você está praticando mindfulness, às vezes vai surgir aquele pensamento, mas você vai se conectar novamente com aquela prática que você está fazendo. Então, é um treino cognitivo de você tentar, entre aspas, controlar o seu pensamento. Você ter controle da situação. O que esse controle quer dizer? Você é o senhor dos seus pensamentos. Não o pensamento é o senhor de você. Né? Então, essa prática, ela é uma prática que ajuda muito nessa postura, nessa questão de autorregulação e nesse contato de centramento em si. É uma busca também de paz interior. Tá? Eu pratico Mindfulness há 3 anos e eu posso falar assim de consciência mesmo. É uma prática que me ajudou muito a ter controle do meu pensamento, a ser uma pessoa mais equilibrada, tá? Ela é uma prática muito interessante. Se vocês puderem inserir nas suas vidas, vai ser muito interessante. Vocês vão amar. Eu falo de fato que é uma das melhores práticas que eu conheci depois que eu virei psicólogo, tá? Eu queria falar com vocês que a gente poderia depois praticar um pouquinho do Mindfulness aqui, 1 minutinho, tá? Só para vocês entenderem como funciona também, tá bom? Eu coloquei aqui como seriam os benefícios, né? A redução da ansiedade, a melhora na qualidade do sono, redução do estresse, concentração em foco, imunidade, redução da pressão arterial, melhora na gestão das emoções, como eu falei, você consegue gerir, você se torna o senhor dos seus pensamentos. É isso que a prática de Mindfulness promove em nós. Previne recaídas dos sintomas depressivos também, tá ok? Gabi, você quer fazer alguma pergunta ou eu posso inserir a prática do Mindfulness de 1 minuto aqui? Pode inserir a prática de 1 minutinho e aí a gente prossegue. Tá ok, então. Então, gente, vamos lá. Eu queria praticar um pouquinho de Mindfulness com vocês, tá? Não sei se vocês conhecem, mas é uma prática que geralmente você pode começar com 5 a 10 minutos, tá? Mas a gente aqui, como o tempo está até um pouco corrido, a gente vai fazer de 1 minutinho, tá? Eu vou explicar um pouquinho como a gente vai fazer o passo a passo, viu? Bom, eu queria eu vou fazer, se vocês puderem fazer também, tá ok? Todo mundo se sente um pouco ereto, com encosto reto, tá? Então, você afastar um pouquinho as costas do encosto, fica um pouco mais ereto mesmo, da cadeira, com a sua coluna vertebral que possa te sustentar, tá ok? Os seus pés bem repousados no chão, onde você possa sentir o chão, você possa sentir todos esses pontos que estão com você. Você pode fechar os seus olhos ou abaixar o olhar, tá bom? Então, você vai começar a trazer a sua concentração para a sua respiração. Então, a gente vai começar a expirar pelo nariz e soltar pela boca algumas vezes, tá ok? Então, a gente vai começar a sentir essa respiração entrando e saindo do nosso corpo.
quando você sente que essa respiração está entrando e saindo, você começa a se conectar com seus pensamentos. Pode ser que venha pensamentos, mas você vai voltar-se para as sensações que você tem no momento. As sensações geradas por cada inspiração que você tem. Pelo contato que você tem com o chão, as suas mãos. Você está fazendo uma prática do momento presente. Você pode repetir esse processo de respiração, de sensação, pelo tempo que você achar que é necessário para você, tá? Durante essa prática, pessoal, vocês podem sentir que talvez o pensamento ele vai começar a devagar, ele vai começar a sair do momento presente, você vai tentar trazer novamente essa atenção para a sua respiração suavemente. Você vai perceber que você está trazendo novamente esse pensamento seu para o momento presente que você está. Muitas pessoas também sentem irritado, entediado com a prática. Essa sensação você também deve sentir ela. Permita que ela aconteça também. E entenda o porquê você está sentindo isso. Vamos respirar mais fundo mais uma vez. Expirar. Soltar pela boca. Agora a gente vai voltar. Gente, então é isso, tá? Era uma prática muito interessante para vocês inserir. Existem diversos vídeos no YouTube, caso vocês queiram começar a praticar o Mindfulness, tá? É uma prática que vocês vão sentir a diferença no dia a dia, tá bom? Gabi. Prontinho. Pronto. Ótimo. Max, então a gente vai seguir aqui com o sorteio rapidinho. A Bianca vai sortear as camisas, tá bom? E posteriormente nós seguimos com as perguntinhas, se você tiver um tempinho ainda para responder, são 2. Tem sim. E os agradecimentos também, tá bom? Ok. Então, pessoal, vão ser sorteadas 10 camisas, tá? Da promoção da saúde da USSS. A Aline vai organizar o envio dessas camisas depois. Quem não tiver preenchido a lista, vou dar aí 1 minutinho, 2 minutinhos. Já fechou? A lista já foi fechada, então nós já vamos aqui fazer o sorteio, tá bom? Pessoal, aqui é a Aline que está falando, só para falar que quem for sorteado, depois me manda aqui no chat só a unidade que é, né, de qual unidade que está lotado, para eu mandar por malote, tá bom? Obrigada, Max, viu? Obrigada, Max, pela palestra. Obrigado, depois, se você gente. puder cancelar o compartilhamento. Ah, sim. Deixa eu cancelar aqui. Parar aqui. Gente, adorei, tá? Muito obrigado pelo convite, viu? Foi muito bom. E porque essas informações precisam ser passadas, tá? Então, pessoal que precisar de ajuda, a clínica está disponível, tá? Tanto de forma presencial e online também, ok? Ok. Bom dia, pessoal. Vocês estão vendo a tela? Sim, estamos. Perfeito. Não tô, não. Eita, Agora sim, agora sim. então dá. A gente teve 155 respostas, então eu vou sortear entre 1 e 155, ok? Então foram 29, que é o Luciano Aparecido da Silva. 75, que é a Tarsila de Almeida Marçal. 41,
que é a Sandra Duarte. 124, que é a Maria Lenice da Silva. 42, que é a Liliane P. Costa. 98, que é a Alessandra Gonçalves Parreiras. 24, que é o Rodrigo Filogônio de Almeida. 74, que é a Cleidir de Souza Silva. 35, que é a Karina Mendes Xavier de Almeida. E 148, que é a Juliana Ferreira de Souza. Bianca, marca para mim aí essas pessoas que ganharam e aí eu vou enviar. Mas quem puder mandar aqui no chat, quem está presente, que foi sorteado, me manda já aqui. Isso. A Alessandra já mandou aqui da UZED. Então, quem puder, manda aqui que fica mais fácil, tá bom? E é o Ótimo. Cleidir, né? Obrigada, viu, Aline? Obrigada, viu, Obrigada a Bianca? você, gente. Obrigada pela participação. Obrigada, viu, Max? Obrigado, gente. Até a próxima, viu? Obrigado a todo mundo. Um grande abraço para todos e todas, tá? Max, a gente pode fazer as 2 perguntinhas que estão aqui no chat? Ah, sim, claro. A gente tá... Verdade, A vamos lá. gente já está indo para os finalmente, tá, pessoal? Sim. Então, assim, quem puder ficar aí para finalizar, seria muito importante, mas a gente já sabe aí que o tempo já extrapolou um pouquinho, mas é porque esse assunto, né, tem Verdade. muita coisa para falar e é muito importante. Nossa, Gabi, eu ainda tinha muita coisa para falar, mas tá ótimo. Eu vou fazer a primeira pergunta aqui, que é a da Márcia, que ela perguntou assim: esse processo de carta seria como constelação familiar? É um processo parecido? De carta, de É a de carta gratidão. da gratidão, isso. Não, na verdade, né, como a gente trabalha com a terapia cognitiva, a gente trabalha com algumas escritas terapêuticas, né? Então, funciona basicamente com essa questão da escrita terapêutica. É você colocar ali pontos de gratidão que você acha, né? Por exemplo, da carta significa que você vai escrever uma carta para uma pessoa que foi importante na sua vida, em que ela promoveu algum bem-estar, algo que você foi grato para ela, tá bom? Então, é uma questão de fortalecimento de vínculos, de bem-estar, si e próprio também, tá bom? Mas não tem muito a ver com a constelação familiar, não, tá ok? É mais relacionado à psicologia positiva. Ótimo. A última perguntinha: quais os exercícios melhores de respiração para liberar sentimento negativo? Foi uma pergunta da Fabiola. Ah, entendi. Então, como eu fiz a questão da prática do mindfulness, ele é muito importante, né, para você, essa atenção plena, e a respiração diafragmática, que é a respiração mais adequada para essa questão. Por quê? Os estudos mostram que quando você respira pelo a parte do diafragma, libera uma sensação de bem-estar em seu corpo. Tá? Então, a respiração mais indicada seria realmente a respiração diafragmática. Ótimo. Deixa eu ver aqui, mas acho que acabaram mesmo. Deixa eu ver aqui. Acabaram mesmo as perguntinhas, tá bom, Ótimo. Max? No mais, eu queria agradecer mesmo a sua participação, né, a sua Obrigado a disponibilidade você, para poder vir gente. aqui falar conosco. Nós tivemos muitos elogios aqui no chat, todo mundo Que bom. elogiando a sua forma didática, né, de retratar um tema que é tão pesado, né, mas você Sim, retrata sim. ele de uma forma leve e Uhum. dinâmica também, o que é muito importante. Que bom, gente. Eu Queria adorei, tá? Adorei mesmo, assim. Espero ser convidado mais vezes, tá? Para poder falar sobre Com os temas certeza, sobre a saúde pode mental, deixar. tá? E queria agradecer também às meninas, né, da USSS, agradecer aí pela disponibilidade delas também, por essa parceria, né, que Copaz, Plano de Saúde, e a Copasa está fortalecendo cada vez mais. Teremos muitos programas aí e ações esse ano para todos os beneficiários da Copasa, tá bom? Ai, que ótimo, gente. Então, gente, bom dia a todos e todas, tá? Se sentir alguma coisa, procura ajuda sempre, tá, gente? Pode Até deixar. A gente mais, também já viu? divulgou aqui o contato da clínica de atenção primária lá de Santa Efigênia, que já perguntaram onde você atende. Então, a Ah, gente já ótimo. reforçou também. Então tá. Tchau, gente. Até mais.
Tchau, obrigada, Tchau, gente. obrigado.